Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Espero que todos muito bem e hoje vamos falar de algo bem importante. Porque no dia 9 de abril, Marte entra no signo de Áries, mais uma vez impactando a nossa casa 10. Marte em Áries, ele está domiciliado, ou seja, força máxima, impulso máximo, coragem máxima. E estando na nossa casa 10, isto acaba explodindo tudo. Isto vai representar ascensão ou ruptura profissional, porque a casa 10 fala da carreira, da reputação, dos status, do reconhecimento. Então, este trânsito, por exemplo, vai te impulsionar. Ou melhor, pode até te tirar da onde você não deveria mais estar. Ou você sobe, ou você rompe. Como a casa 10 fala de pessoas poderosas, talvez você bata de frente com seu chefe, superiores, figuras de poder. Esta energia não aceita submissão, principalmente quando algo está errado. Mas cuidado, você pode agir com impulso e pode queimar a sua imagem. É importante ter coragem de se posicionar. É importante você não engolir mais as coisas. Mas o mais profundo de tudo, gente, é porque Netuno e Saturno também estão na nossa casa 10. E Netuno traz muitas vezes uma confusão em relação à direção, ilusões profissionais, expectativas irreais. Você pode achar que está indo por um caminho e não estar. Já Saturno, ele cobra. É sobre responsabilidade, é sobre maturidade forçada. Não tem mais espaço para fantasia. Então, resumindo, Marte fala de ação, Netuno fala de confusão, Saturno fala da cobrança. E o resultado? Você vai ser forçado a agir, mesmo sem ter todas as respostas. E na prática, o que isto pode mudar? O que pode acontecer na vida dos cancerianos? Mudança de carreira, decisão profissional importante, um rompimento com o trabalho ou sociedade, o início de algo novo, com muita força, uma exposição pública, positiva ou negativa, mas uma exposição. Conflitos que te obriguem a crescer. Cuidado para não agir por impulso, roda da fortuna do lado sombra, e temos a carta Os Enamorados do lado luz. Equilíbrio, sabedoria, comunicação e nova direção. Não é sobre, será que estou fazendo certo ou errado? É sobre o que eu sinto, sobre o que eu sei, sobre o que eu busquei como conhecimento. Neste mês de abril, o planeta Urano, que estava em Touro, que está em Touro desde 2018, vai sair e vai entrar em Gêmeos. Isto muda completamente tudo, porque Urano fala da transformação, por bem ou por mal. E a gente pode usar também exemplos. Sempre falo de pessoas conhecidas, pessoas cancerianas conhecidas, porque assim vocês podem pesquisar e entender as coisas que eu falo aqui. Muitas vezes sai a carta 6 de paus, que eu sempre falo, que é sobre fama, sucesso, ascensão, aplausos. Isso não significa que vai ser um mar de rosas. Esta semana tivemos duas cancerianas. Grazi Massafera ganhando o prêmio de melhor atriz, enquanto uma outra atriz sendo rejeitada. Ambas estão vivendo um momento profissional, casa 10, ascensão, visibilidade, legado. Uma construindo, outra perdendo, entre aspas. Mas é sobre este legado. Então, toda vez que eu falo, o canceriano vai estar em evidência. Tudo acontecendo na casa 10. É sobre carreira, é sobre propósito de vida, é sobre o que você veio fazer aqui, o que você vai deixar aqui. E dia 17, anotem bem este dia, porque pela primeira vez na história, vários planetas vão estar na nossa casa 10, no signo de Áries, porém caindo na nossa casa 10. O Sol, a Lua, Saturno, Netuno, Mercúrio e Marte, e também Quirón, que fala da ferida, da cura. Ou seja, gente, muita coisa pode acontecer, inclusive coisas horríveis podem acontecer entre os dias 9 de abril até o dia 17 de abril. Então, cuidado com a violência dentro de casa,
fora de casa, talvez crianças e mulheres possam sofrer mais nesta época. Fiquem ligados nos noticiários. É importante saber, neste momento, é importante não fugir de uma realidade só para anestesiar um medo, uma insegurança. Agora é olhar para tudo que existe para termos mais discernimentos nas nossas escolhas. Aqui estamos falando de Mercúrio, Gêmeos. Ok. E esta carta também representa Urano. Então, Urano em Gêmeos. Comunicação. Informação. Tecnologia. Redes sociais. Tudo isso ficará em evidência. Ok, mais algumas cartas. O Sol, a melhor carta do tarô. Maravilhoso, maravilhoso. O Norte, o futuro, a alegria, a consciência, um bem-estar com a sua criança interior. Temos a Justiça. Ok, mais uma carta. E temos a carta O Enforcado do lado sombra. Em cima do deck ficamos com a Torre do lado luz, que representa o fim, o corte. O sair antes que a coisa aconteça é meio que prever pelo óbvio, pela realidade, o que pode acontecer. Então aqui eu diria, cuidado com o impulso. Pode ser que você tenha boas intenções, mas não seja o momento certo, a forma certa de fazer. Cuidado para não brigar sem uma estratégia. É como se não há equilíbrio aqui. Cuidado para não cometer crimes. Em tentar falar a sua verdade. Ou em conseguir algumas coisas. Como estamos falando da comunicação, o crime pode ser verbalizado, digitado. E temos a carta O Enforcado, pedindo para você olhar para os detalhes. Cuidado para não perder dinheiro, para não se iludir, por medo e insegurança, investir em algo que não vai te trazer retorno. Esta carta pede para você olhar tudo por todos os ângulos e tomar cuidado com golpes ou atitudes equivocadas. Enfim, gente, a chave de ouro neste momento é você agir com consciência, porque Marte acelera, Saturno cobra e Netuno testa a sua percepção. Esta carta representa Peixes, representa Netuno e não está bem aspectado nesta leitura. Então tome cuidado com a sua percepção das coisas, até para que as suas lutas realmente sejam interessantes, assertivas. Mas enfim, este vídeo tá com cara de ser bem interessante, bem profundo, informativo, então eu vou postar nos dois canais, Frequência Vibratória e Prontos para Vencer, ok? Porque mensagens como essas precisam chegar no maior número de pessoas possível. Temos aqui o Pajem de Ouros e temos o 3 de Ouros. Ok. Como tem essa energia de, se você não era para estar onde você está, e mesmo você ciente de que as coisas não estão fluindo, mas ainda assim insistindo, alguma coisa externa vai fazer com que isto acabe. Para que você seja acolhido, recebido ou percebido em outros lugares, outros ambientes, para que você comece a pensar diferente. Porque se você tem, vamos refletir, uma rotina onde você acorda todo dia no mesmo horário, onde você faz as mesmas coisas pela manhã, pela tarde, pela noite, onde tudo é igual, como que vai ter uma novidade? Para ter uma novidade, alguma coisa precisa acontecer e mudar, chacoalhar esta rotina para que você comece a fazer coisas em horários diferentes, por motivos diferentes. Então, não se assustem com o que pode acontecer entre esses dias. O que não for para ser, vai deixar de ser, tá? Temos o 4 de Ouros, que fala de avareza, que fala muito do controle, do apego, 4 de Copas, As de Paus e a carta O Louco. Cuidado com apego,
Cuidado com a insistência. Tenta fluir mais. Tenta não ficar refém de uma situação. Tem coisas novas querendo entrar na sua vida, mas precisa de espaço. Então, se alguma coisa está sendo retirada, ou até mesmo se um incômodo, porque essa carta aqui é uma carta que fala muito de maturidade, 4 de copas, você não está recebendo o que você gostaria, mas continua no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E tudo que é feito, até as coisas boas, não são percebidas. Isto pode representar uma imaturidade, mas também pode representar um incômodo. E este incômodo talvez seja aquele que te liberta. Aquele que te faz pensar um pouco. Este incômodo pode fazer uma cosquinha no seu cérebro. E com isto você muda, e com isto você sente, percebe, se abre, pede ajuda, escancar um pouco o que está acontecendo. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. Vamos ter que enfrentar isto. E o mago, o arcano número 1. Sabendo que tudo isso pode acontecer, como você pode já orquestrar a sua realidade? Com os pés no chão, baseado numa história já construída. As suas referências. Quais são as habilidades que você desenvolveu por todo este tempo? Quais servem para este novo momento da Terra? Se Marte é o deus da guerra, pode ser que a guerra no mundo aumente. Pode ser que nós sejamos afetados diretamente com esta guerra. E o que fazer? Como sobreviver? Como ganhar? Como economizar? Como construir? Como vencer? Então comece a pensar. Isso aqui não é para causar pânico em ninguém, não, tá, gente? As coisas estão acontecendo na nossa frente. O que não dá é para fingir que nada está acontecendo. Então vamos olhar para tudo isso, refletir sobre tudo isso, parar de perder tempo com coisas pequenas e banais, com essas infantilidades. Vamos colocar foco e energia no que realmente importa. 10 de paus. Não precisa ser cansativo, exaustivo, repetitivo. Pode ser diferente, mas essa diferença só vem com autoconhecimento. E eu vejo muitas pessoas, que elas estão longe de se autoconhecerem, longe de descobrirem o seu real poder. Como lidar com tudo que vem acontecendo. Eu fiz um vídeo em 2025 falando apenas 1% vai vencer em 2026. 1%. É muito pouco. Mas não é por conta disto que vamos nos entregar. 5 de copas. Não é por conta disto que vamos sofrer. Prontos para vencer é um estado de espírito. É uma conclusão. É uma afirmação. E pode ter certeza que quem está pronto vai ter um resultado melhor. Mas não dá para ficar repetindo, sem saber o porquê. Os mesmos ciclos. E principalmente sofrendo por coisas insignificantes, mesmo que super significante para você. Mas perto de tudo, dia 17 vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu no mundo, na humanidade. Perto de tudo, será que o nosso sofrimento é tão importante assim? Para alguns, se dê mais importância. Para outros, se dê menos importância. Equilíbrio. Neste exato momento que estou gravando a leitura, estamos com uma lua cheia no signo de Libra, que reverbera por 15 dias. Então, equilíbrio entre os dias 9 e 17 de abril. Ok, mais algumas informações. O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas, deixem um like, ativem o sininho, se tornem membro do canal, compartilha, hype o vídeo. 2 cartas, o Imperador, energia de 2026, energia de Áries. E temos o As de Espadas, assertividade em cuidar, organizar, gerenciar este império. Mas é importante fazer uma reforma, tá? Até porque império é algo tão arcaico
Então, será que este castelo não precisa de uma reforma? Será que esta postura social, profissional, não precisa de uma reforma, uma repaginação, um download, um novo aplicativo? Urano em Gêmeos, sobre comunicação, tecnologia, inteligência artificial. Será que este imperador não está datado e por isso ele está, que é muito comum, falido? Um dia foi, um dia teve, um dia foi respeitado e hoje em dia ninguém se importa. Como recomeçar? Como crescer ou prosperar depois deste histórico? 5 de ouros fala de uma escassez, de uma falta de criatividade, de ideia e até mesmo de dinheiro. Como essa carta fala de insight, fala de ideia, fala de assertividade, vamos tentar repaginar este imperador, modernizar este imperador, para fazer sentido ele fazer parte deste momento atual, para que ele não fique neste lugar de escassez, seja ela emocional, mental, intelectual, financeira, profissional, enfim, amorosa. Temos a carta 4 de ouros, talvez alguém precise vender coisas por algum motivo. Não sei se é o melhor caminho, cabe você decidir, porque se você não consegue organizar a mente deste imperador, você pode vender tudo, mas vai chegar uma hora que o dinheiro vai acabar. E aí, o que você vai fazer? Cuidado com isso, tá? 4 de ouros fala de um pilar, de um organizador, de uma pessoa que se responsabiliza pelo dinheiro, pela segurança da casa, da família, da sua própria vida. Mas essa é uma carta que fala muito de apego. Então, às vezes, você tem uma ideia, uma imagem, uma concepção, e isso te faz não prosperar. Para algumas pessoas, porque essa carta fala de pessoas mais velhas, né? Para algumas pessoas, elas ficam muito saudosistas. Ai, como era bom naquela época. Claro, você tinha uma cabeça, um olhar do mundo, menos responsabilidades. Claro que era bom. Hoje é a realidade. Hoje a vida passou. Hoje você viu as suas dificuldades em crescer ou se manter neste lugar. Claro que a vida hoje é diferente. Mas este saudosismo te faz parar no tempo. Te faz não entender, não gostar e não se envolver com o que existe hoje. E o que existe hoje vai fazer parte do amanhã. E se você fica cada vez mais para trás, como prosperar? Como evoluir? Como crescer? Mais uma vez, tudo isso está acontecendo na nossa casa 10, que é sobre isso, sobre legado. Você pode ter 99 anos, você vai ter que refletir o que você vai deixar aqui. 9 de paus, o pior já passou. Mas o que você aprendeu com isto? E como você, diariamente, se cuida para não passar pelos mesmos desafios? Como você cuida das suas feridas ou do seu cansaço pós esta maratona? A carta o mundo, e é justamente um novo mundo a partir de agora. A partir do dia 1º de abril, se começa um novo mundo. Tudo o que aconteceu nos últimos anos tem o porquê. Vários planetas se encontraram em determinados signos no passado. Urano em Touro é para mudar as estruturas, o dinheiro, o valor, o poder. A forma que fazemos, a forma que ganhamos, tudo mudou. Tem profissões hoje que não existiam há 5 anos atrás. Tem profissões hoje que não vão existir daqui a um tempo. E eu falo isso desde 2019. Então vamos entender o que está acontecendo. Não é para se apavorar, é para se fortalecer. Porque é isto que Marte, o planeta do ano de 2026, o imperador, quer de você. Você segura o seu império? Você revoluciona o seu império? Você abre um novo livro da sua vida? Você adentra a um novo mundo da sua vida? E olha quem ficou aqui. 6 de paus. Fama, sucesso, ascensão. Mas se você não tem repertório, o palco não é seu. Vimos esta semana 2 cancerianas. Uma sendo aplaudida e outra sendo vaiada.
mas ambas estavam em cima do palco. E aí, qual palco você vai subir da vida? O quão capaz de lidar com este império você está? Porque não adianta chorar. Não adianta chorar. Gente, maravilhosa. É por isso que eu vou postar essa leitura nos 2 canais e não reclamem por isto, muito pelo contrário. Assistam, deixem like, compartilhem, façam que este canal cresça. É o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. E eu adoro falar isso, sabe por quê? Quando soma meu dia, mês e ano, dá o número 1. Então eu gosto de ser o primeiro e único em tudo. Sou o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro que saiu de casa, o primeiro que viajou para fora do país, o primeiro que realizou sonhos, o primeiro que fez tudo o que eu fiz. Então, quando eu tive o insight de abrir um canal de tarô apenas para o signo de Câncer, não existia. Hoje, existem outros signos, fazendo também um canal só para eles. Não ganhei crédito, não preciso, porque está registrado. O primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. É por aí, gente. É este vavavum, é este fogo, é esse se achar mesmo, acreditar. Porque se você não fizer, quem vai fazer por você? Quem vai fazer por você? Enquanto a gente não entender que é nós por nós mesmos, amor, amor, você vai ficar por trás. Então, vamos para frente, para frente. É sobre futuro daqui para frente. Sobre algo que a gente nunca viveu. Rei de Copas, ficaremos marcados na história. A temperança. 2 de espadas. A carta do diabo, suas ambições, o seu trabalho, os seus vícios, os seus ciclos repetidos, as suas tentativas de manipular as suas inseguranças. O outro, ou pior, se deixar ser manipulado pelos outros, pelos dogmas religiosos. Rainha de Copas, energia canceriana. A estabilidade emocional é importantíssima, até para que você possa decidir com a sua intuição. Você não precisa ver para crer. Você precisa sentir. E esta carta representa o signo de Capricórnio, o nosso oposto complementar, o trabalho, o legado, a obsessão, a fome de poder, a fome do dinheiro. Tenta equilibrar, porque não é sobre poder ou sobre ter dinheiro. É sobre ser um profissional, um ser humano de sucesso. E a fama, o dinheiro, são consequências. Mas o processo, o caminho, a história tem que ser linda. Otimista. Lançar a sua flecha sempre nas melhores montanhas. Não perder tempo com coisas que não te preenchem. Você não precisa ser uma esponja. Você pode ser um filtro. E filtrar tudo que entra e que sai do seu ser. Essa não é uma fase comum. É uma fase onde o universo testa se você está pronto para ocupar o lugar que você diz querer. Querer, todo mundo quer. Mas você está pronto para vencer? Um beijo de luz, ativem o sininho caso você queira falar diretamente comigo. O meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.